Porque no final das contas, eu frequentei lugares de mulheres levianas, né? No, casas de rufianismos. Ah, Então eu vivia dentro desses lugares, porque no final das contas eu tinha muito acesso a isso e eu ia lá de graça e tinha acesso a a tudo. tudo isso. Uhum. Então as melhores mulheres do mundo estavam ali e eu tinha acesso a isso Aham. sem Aham. sem gastar nada, vamos dizer assim. Então, no final das contas, quando começou a acontecer esse relacionamento, eu tinha determinados preconceitos, porque embora eu fosse um Olha. homem dentro de casa, não era o padrão de mulher que eu imaginava. Aham. E isso me questionou muito, porque daí eu fui perguntar, falei assim, ô, calma aí, eu sabia de pessoas que eram. E eu falei assim, não, calma, eu fui perguntar pra ver E aí vocês. quem realmente ela era. Eu perguntava pra todas as pessoas, falei, ô, porque eu não me via, eu me via apaixonado por uma pessoa, daí eu falei assim, e aí? E aí? Porque era um bloqueio já que eu tinha. Eu falava assim, não, isso daqui era uma Aham. mulher que eu queria ter por uma noite, E mas só. eu queria ter outro tipo de pessoa. Não era pessoa que. Era um cara como a maioria dos homens, que tem uma mulher em casa Uhum. e tem outra ali que ele não tem coragem de levar pra rua. Uhum. Então essa é a verdade. Aí eu cheguei. Eu já sabia quem ela era pelo caráter. Mesmo se eu tivesse descoberto qualquer coisa, eu creio no poder regenerador de Deus e pra mim tava Com tudo certeza. ok. Porque eu era um lixo. Eu Aham. era não. Ainda eu me determino como talvez o pior dos pecadores. Mas eu olhava e isso me confrontava muito. E quando eu soube, fiquei sabendo do que era. Mas pra mim o maior valor era a palavra dela. Mas no começo, logo no primeiro. Eu nem imaginava que fosse acontecer alguma coisa a ponto Só de. uma pergunta. Se eu soube, fiquei sabendo do que era o quê? Não, não, se eu ficava sabendo que se fosse realmente uma mulher que trabalhasse como garota de programa, tudo Aham. pra mim não iria me importar porque eu já tava apaixonado pela pessoa dela. Dela Mas naquele não, mas momento. eu fui É. perguntar acerca disso porque, como ela disse, o que a sociedade falava, eu vivia isso. Aham. Eu vivia, eu não sabia quem era, mas na hora um homem começa a pensar determinadas coisas. É. Mas pra mim, como eu não queria nada sério, no começo pra mim não importou. Quando eu me vi apaixonado, Aham. quando eu me vi vivendo uma vida completamente diferente, meu, mas Deus é fantástico. Então, eu nunca tive problema com os namorados que eu tive quanto a isso, assim, o fato de eu trabalhar no Pânico, nunca foram loucos de ciúmes, eu acho porque as pessoas me conheciam. Eu sabia quem eu era quando eu falo assim, quando eu falava que eu não sabia que eu estava perdida, é porque assim, quando eu vim para São Paulo, eu era super magra, porque eu era modelo, tomava remédio para emagrecer, barará. Quando eu entrei pro Pânico, aí eu precisava me moldar aos padrões. Aí eu comecei a tomar anabolizante, comecei a ficar forte, aí tinha que usar vestido justo, porque todo mundo usava, e aquilo era, eu me moldei àqueles padrões. Então, quando eu falo que eu me perdi na minha identidade, foi nesse sentido. Mas eu sabia quem eu era. Então, com as pessoas que eu me relacionava, eu nunca tive medo que as pessoas, por exemplo, achassem que eu fazia programa. Uhum. Não tinha nem como, porque Isso daí você daí, conhecia ela, não tinha. quando as pessoas me conheciam, sabia a vida que eu levava, eu sou uma pessoa completamente dedicada ao relacionamento, sabe? Então, assim, eu nunca sofri com namorado, crise de ciúme, ai, acha que vai pra cá ou que vai pra lá. Nunca tive isso. As pessoas que relacionavam com você nunca te estereotiparam por causa disso. Nunca. Aham. Eu que me estereotipava, vamos dizer assim. Eu tinha preconceito contra mim mesma. Olha que loucura. Eu Uau. fiz terapia por um tempo, porque assim, se você me perguntar de verdade o que eu queria pra minha vida, eu não queria ser aquela pessoa que andava de biquíni, que as pessoas desejavam, porque eu nunca fui isso. Eu era modelo, magra, remédio pra emagrecer, que também não era a vida ideal, mas assim, eu não queria ser aquilo. Só que eu comecei a ganhar muito dinheiro fazendo aquilo e eu permaneci naquilo. Eu lembro que no início eu ligava pra minha mãe e falava, mãe, olha que brega, porque eu acostumava andar no meio da modelada, daqui a pouco eu tinha que andar com um biquinizinho. Só que eu comecei a ganhar muito dinheiro e comecei a me moldar aqueles padrões. Nossa, Entendeu? entendi. Então eu tinha preconceito contra o que eu vivia. E eu passei por uma confusão mental por muito tempo. Uhum. Entendeu? Mas quando eu conheci o Galego, eu nunca tive medo disso, entendeu? Nunca tive medo disso. Maravilhoso. E até porque, assim, ele já sabia da minha vida inteira, de coisas que tinham acontecido na minha vida, e se um dia ele chegasse e falasse pra mim, ou qualquer pessoa chegasse e falasse pra mim, eu falava, então tá tudo bem, tá tudo Então certo. você não me conhece, né? Não Você me sabe quem conhece, eu isso, sou. eu não tinha medo em relação a Muito isso, bom. sabe? Você sabia da sua identidade, assim, você não sabia direito da sua identidade, mas você tinha crise com você mesma, mas em relação às outras pessoas, você sabia, tipo, quem você era, sabe? Tipo assim, olha... Eu que não sabia quem ela era, porque, meu, no começo do relacionamento foi muito bom, porque
eu sempre fui muito relaxado, assim, pras coisas, muito tranquilo. Eu quero sair de bermuda e chinelo pra todo lugar. Meu Vou de Deus. moto. Eu chegava na casa dela com o capacete preso até aqui, com a mochila que tinha acabado de dar aula. E ela, tipo quando assim- você chegar, você pode pelo menos tirar o capacete pra subir? Não, mas Parecia- muito... Amiga, ele usava umas roupas toda colorida, tipo umas coisas Ai, nada coisa a brega, ver. gente. Tipo, nada a Não, ver a primeira mesmo. roupa que eu pego, eu uso. Florida, com uma coisa assim. Não, era bonito. Você Né? olhava... Meu falava Deus, assim, aí o que eu fiz? Assim, logo no início do namoro, eu fui numa loja, comprei um monte de coisa e falei, olha só. Esse tênis tem 5 anos, porque ela que me deu. Eu que dei. E eu falei, meu Deus, eu preciso dar de presente pra ele, assim, né? Olha uma mulher sábia, Meu, não é mesmo? isso, daí eu dei pra ele, eu nem queria falar que eu tava comprando, eu falava, eu tenho patrocínio dessa loja, então eu fui lá e peguei roupa pra você, porque eu não queria falar assim, meu Deus, ele ia pensar, meu, que menina maluca, tá me dando um monte de presente, Aham. só que eu pensava, meu, se eu quero que ele ande, que ele se vista melhor, o que eu vou fazer? Eu não vou Eu vou lá e- ajudar. eu vou ajudar. Muito bom. Ao invés de entendeu? criticar, né? Nossa, porque você anda... Não. Você foi e trouxe a solução, Eu, não o problema. Isso, eu já trouxe a solução, entendeu? Muito bom. Eu lembro que no início eu tinha que ir pra evento, eu ainda fazia muito evento, e aí ele falava, vamos de moto, vou te levar de moto, porque ele tem uma moto. Eu falava, meu Deus, galego, como que eu vou chegar num lugar de vestido longo É de mais moto? rápido. eu falo. Só que eu sabia que isso era muito genuíno, sabe? Era muito ingênuo da parte dele, tipo, ele nem tinha noção, e eu, Como tudo que eu bem. vou fazer cabelo e tal? E eu achava engraçado, entendeu? Então, assim, e isso não gerava briga no nosso relacionamento, entendeu? Eu mostrava sempre um outro Outro lado lado. pra ele, coisas que eu Sabedoria, vivia. né? Coisa que eu vivia, e também ele me dava... Ele é uma pessoa que ele é muito... ele impõe muito as coisas. Incisivo. Muito É. incisivo. E ele me dava, e me dá muita força na hora que eu preciso. Então, tipo, todas as coisas que eu faço, uma coisa que eu falo pra ele, assim, todos os meus projetos, eu preciso do amém dele, né? Depois do amém de Deus. Mas eu preciso falar pra ele, eu sou uma pessoa que eu preciso de incentivo. Então eu falo, amor, eu preciso fazer tal coisa, eu quero que ele fale pra mim. Eu não sou Que aquele tipo legal. de mulher que fala assim, meu... Palavras não, de afirmação. Não interessa o que isso. As 5 linguagens do amor, né? Quem conhece as 5 linguagens do amor. Você gosta, pra você é importante ele afirmar e te dar força, né? Porque se eu falar, galego, eu vou começar um projeto, e ele falar, eu não acredito, como que eu vou começar um projeto, É. se meu marido não acredita? Exato. Nem que ele acredite e dê errado, mas pelo menos ele acreditou e a gente tentou, porque poderia dar certo.